Vamos abrir a Bíblia em Mateus 24. Ontem, lá no encontro, no retiro, é bom, nós meditamos nesta passagem e algumas outras. E eu continuo sentindo que está no meu coração fervendo esta mensagem. Quero que a igreja, o povo de Deus, receba. Existe uma realidade que está sobre a vida de todos nós, que é o nascimento e a morte. Todos nós tivemos que nascer um dia. Nascemos, você está aí. E todos nós, um dia, nós vamos morrer. A menos que chegue o dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, os fiéis serão arrebatados, os mortos ressuscitarão em Cristo, aqueles que têm essa fé, esta esperança. Então não há como evitar. Uma mulher, quando está grávida, ela às vezes grita, chora, sente dores. Jesus disse, uma mulher, quando vai dar à luz, ela está em sofrimento, em dores, mas depois ela se alegra pelo filho que nasceu. Jesus está falando sobre a morte, está falando sobre a passagem para a vida eterna. Aqui nesta passagem que nós vamos ler em Mateus 24, fala sobre esta época que nós estamos vivendo. Mateus 24, verso 4. Mateus 24, verso 4. Jesus diz, vede que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente, olha aqui a convicção de Jesus, e certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, de trair, de odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações. Então virá o fim. O Senhor Jesus está falando sobre coisas que aconteceriam depois da sua morte e ressurreição. Estas coisas começaram a acontecer dentro do cronograma de Deus. Você vê a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento, todo o Velho Testamento anuncia a vinda do Messias. Moisés, que trouxe a lei de Deus, os 10 mandamentos, recebeu a palavra do Senhor no Monte Horebe, no Monte Sinai. Deus falou para Moisés, eu levantarei outro profeta como você. E Deus estava falando, nosso Pai eterno estava falando de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem, ele retoma a história dos judeus. Você vê que o Velho Testamento para ali em Malaquias, e passaram-se cerca de 400 anos sem ter nenhum profeta. Não tem nada de Malaquias até que chega o livro de Mateus.
cerca de 400 anos, quase a idade do país Brasil, descobrimento do Brasil. 400 anos sem nenhuma palavra de revelação de Deus. Porque terminou aquele período, então estava se aguardando a chegada do Messias, conforme havia sido prometido. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Então todo o Velho Testamento anuncia a vinda de Jesus. O profeta Isaías é o que mais fala sobre isso. Ele levou sobre si, já fala como se fosse passado, porque Isaías, como profeta, ele já viu o que tinha acontecido antes de acontecer. O profeta Isaías disse: ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nós pensávamos que ele era um aflito, ferido de Deus, estava sendo castigado. O profeta Isaías anuncia o que aconteceria com Jesus. Então, quem conhecia a Sagrada Escritura não se assustou. Quase todo mundo assustou quando Jesus foi espancado, torturado, crucificado. Quase todo mundo, os discípulos quase todos se espalharam. Mas depois foram conferindo as Escrituras. O Espírito Santo foi falando com eles. Era necessário assim acontecer. O apóstolo Paulo diz que nós somos justificados pela fé no Filho de Deus. A Sagrada Escritura diz que nós somos lavados no sangue de Cristo. Então era necessário que Cristo derramasse o seu sangue. Não tinha outro jeito de salvar a humanidade. É isto que é anunciado na Semana Santa. Não é simplesmente uma comemoração, mas é uma lembrança para o povo acordar. As profecias bíblicas, as palavras de Deus sobre salvação aconteceram todas em Jesus. Deus já havia avisado para Adão e Eva. Deus já havia avisado para Adão e Eva: a serpente vai ser esmagada por ele, o descendente da mulher. Aí já fala do gênero feminino. Aí já fala de Maria. O descendente da mulher vai esmagar a serpente com o pé, e a serpente vai ferir seu calcanhar. Jesus feriu a autoridade espiritual de Satanás, de todos os principados, de todas as potestades, de todos os demônios, mas Jesus foi ferido na cruz. Só que ele aceitou ser ferido, porque sangue era necessário ser derramado para lavar os nossos pecados. É a lei do Velho Testamento, sangue. Uma jovem, quando ela começa a menstruar, quando ela começa a expelir sangue, mês a mês, ela está pronta para engravidar. Ela está pronta para ser mãe. Às vezes não está pronta psicologicamente, às vezes não é a hora, mas o corpo dela já está pronto. Um homem, quando começa a trabalhar num serviço pesado, muitas vezes ele dá uma martelada no dedo. Às vezes um jogador profissional ou um que está treinando futebol arranca a unha do dedão. Quantas vezes um marceneiro passa o serrote na mão? Quase todos os trabalhadores de serviço pesado, você olha, está faltando um dedo, menos o ladrão lá, ex-presidiário. Aquele é já outra história. Mas é com sangue e suor que se conquistam as coisas. Não é com moleza. E Jesus conquistou a nossa salvação com sangue. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Para quê? Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar o lugar. E aí que entra o caso da morte. Lá não entra esse corpo físico. Está escrito que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Essa carne tem que morrer.
Essa carne foi criada do pó. Essa carne é aqui da terra. Você vai ter que envelhecer. Você pode passar o tanto de creme que você quiser. Dá para retardar. Pode passar um anti-rugas, é bom. As mulheres se cuidar. Pode pintar o cabelo para não ficar branco. Pode se cuidar, está tudo bom, tudo bem. Mas você está envelhecendo de qualquer maneira. E um dia, catapumba, você morre devagar ou morre de uma vez. É melhor que morra de uma vez, né? Mas as pessoas têm medo da morte. Alguns dias atrás eu conversava com uma senhora, que é esposa de um presbítero, em uma igreja onde eu fui pregar, e esse assunto surgiu, o presbítero perguntou alguma coisa sobre essa questão da morte, porque parece que tinha morrido alguém na família dele, e a esposa dele, a esposa do presbítero, que foi criada na igreja, que há anos está na igreja, a esposa de um presbítero, todo domingo está na igreja, ela falou assim com aquela cara de assustado: eu morro de medo da morte, morro de medo de morrer, eu tenho medo da morte, não gosto nem de falar nesse assunto, Deus me livre. Eu falei: a senhora tem medo da morte? Eu tenho. Então a senhora não converteu, a senhora não é crente. Não, eu sou crente. Não é. O crente não tem medo da morte. Veja o exemplo do apóstolo Pedro. Ele pregou até ser preso. Lá em Jerusalém ele foi preso por ordem do rei Herodes. Ele ficou acorrentado numa prisão lá em Jerusalém. E a Bíblia diz que no outro dia ele seria apresentado às autoridades para ser executado, porque poucos dias antes havia sido morto o apóstolo Tiago. Então, quando Pedro foi preso naqueles dias, logo depois da morte de Jesus, logo depois que eles começaram a pregar, os judeus continuaram a matar. Mataram Jesus, agora vão matar os discípulos dele. E Pedro foi preso. E a Bíblia Sagrada não fala em nenhum momento que Pedro estava com medo, estava blasfemando, estava mesmo sabendo que no outro dia ele seria morto. A Bíblia Sagrada diz que a igreja estava em oração incessante por ele. E Deus respondeu aquela oração porque não era a hora de Pedro morrer. Não era a hora, tem a hora. Então o apóstolo Pedro estava lá dormindo dentro da prisão, sentado lá, deitado no chão, duro. Então um anjo chega e toca e diz: levanta, Pedro, acorda. Calça a sua sandália, veste a tua capa. E as cadeias, as correntes caíram da mão de Pedro. E o anjo diz: vem, me segue. E a porta de ferro abriu, sem ninguém pôr a mão. Lá no corredor tinha 4 guardas, 2 aqui, e lá no portão de saída 2. 4 guardas armados com lanças, aqueles guardas romanos, homens duros, perigosos. A Bíblia diz que o anjo passou e Pedro passou atrás, e os guardas continuaram de olho aberto, sem ver nada. Não viram Pedro passar, não viram. Quando chegou na rua, então o anjo falou: agora vai para junto dos teus. E o anjo desapareceu. E Pedro chegou lá na casa onde os irmãos estavam orando: Senhor, tem misericórdia de Pedro. E Pedro bateu na porta. Senhor, Senhor, não deixa Pedro morrer. Não, Pedro bateu na porta. Quando abriram a porta, ele disse: sou eu, gente. Uma moça gritou: é o anjo dele, é o espírito dele, já morreu. Nem eles estavam acreditando na oração que faziam. Mas Pedro ainda pregou muitos anos, até que um dia ele foi preso novamente, e aí foi decapitado, cortado-lhe a cabeça, lá em Roma. E Pedro em nenhum momento teve medo, falou que o rei era amaldiçoado, jogou praga. Cortaram-lhe a cabeça? Não, Pedro foi crucificado. Diz a história que, não está escrito aqui na Bíblia, mas tem muitos documentos antigos escritos pelos crentes da época. Diz que o soldado, o juiz lá, ele prega o crucificado, ele vai ser crucificado também. E Pedro na hora falou para o comandante: olha, eu não mereço, eu não sou digno dessa honra, morrer igual ao meu Senhor crucificado. Essa é uma honra muito grande. Eu não posso morrer como Jesus, porque eu não mereço essa honra. Olha, ser crucificado é uma honra.
Então eles falaram, você vai ter que ser crucificado, porque o juiz mandou, então me crucifica de cabeça para baixo. Aí eles fincaram a cruz de cabeça para baixo. E Pedro morreu ali, crucificado de cabeça para baixo, sem amaldiçoar, sem praguejar, sem lançar nenhuma reclamação. O Senhor Jesus disse aqui que haveria um tempo em que, Mateus 24, 6, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Isso sempre aconteceu. O Império Romano foi invadido, os bárbaros destruíram tudo. Houve a revolução dos judeus contra os romanos destruíram o templo. 40 anos depois que eles mataram Jesus, olha só, 40 anos, tudo na Bíblia é 40 anos. O povo de Israel peregrinou pelo deserto 40 anos. Jesus jejuou 40 dias. O Moisés ficou no monte por 40 dias. Tudo na Bíblia é 40, quando fala que Deus está tratando, revelando seus milagres, sua vontade. Então Jesus já havia profetizado, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, porque vocês me rejeitaram. 40 anos depois da morte de Jesus, os romanos destruíram Jerusalém, que não sobrou nada. Não sobrou nada. Lá onde era o templo, eles passaram até arado, para não sobrar nem uma sombra do templo. Sobrou só o alicerce que estava enterrado no chão. Então Jesus disse sobre guerras e rumores de guerras. Aí você diz, mas isso sempre aconteceu. Mas ele está falando aqui de um momento especial. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, já não é uma guerra de uma nação, de Roma contra os judeus, já não é uma guerra dos bárbaros contra os romanos, já não é uma guerra de Hitler, já não é uma coisa pequena. Se levantará nação contra nação, é uma coisa mundial. Reino contra reino, é uma confusão total. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas sempre houve fome. Na África sempre a gente vê reportagem de fome. No Nordeste sempre teve fome. Só que aqui é uma grande fome acontecendo tudo de uma vez. Com guerras, com terremotos. Mas sempre houve terremoto desde o início da terra. Só que tudo isso vai vir de uma vez. E se você olhar os noticiários, você vai ver que os terremotos estão acontecendo muito frequentemente. Agora aqui na América do Sul, esse ano já aconteceram vários, do outro lado ali da Cordilheira dos Andes, nos países de fala espanhola. Lá no Oriente aconteceu, no Japão aconteceu esses dias atrás. Está acontecendo muito. No mundo inteiro está chovendo muito. Antes chovia aqui num lugar, no outro lugar estava com seca. Ontem eu vi vídeos do metrô lá de Nova York, uma das cidades mais ricas do mundo. O metrô de Nova York, as enxurradas entrando assim, lá dentro do metrô, aqueles trens subterrâneos, que é super seguro, tem mais de 150 anos, aqueles trens passam ali seguros, água até no peito das pessoas, dentro do vagão. E o maquinista se esforçando para tirar o vagão lá de baixo, sair para uma estação mais alta, porque senão ia morrer todo mundo afogado. No deserto lá da Arábia, esses dias atrás, tem vídeos no YouTube, veio uma chuva tão forte, deu uma enxurrada tão forte, você vê dezenas e dezenas de carros sendo arrastados pela enxurrada, na Arábia, no deserto, onde não chove. No Brasil, desmontando morros, lá em Teresópolis, desmontando morros lá em Minas Gerais, enchente lá em Salvador, em vários lugares, chovendo na América do Sul inteira, mas chovendo muito. Aqui diz de coisas que aconteceriam todas juntas, e guerras. Você está vendo aí agora um estopim, um barril de pólvora prestes a explodir lá na Europa. A Rússia, de repente, invadiu a Ucrânia, que é um país grande, e está soltando mísseis e bombas assim, loucamente, doidamente.
mísseis e mísseis e mísseis e mísseis, milhares, destruindo todos os prédios, as casas, tem mulher, tem criança, tem hospital, tem maternidade, está sendo tudo destruído, faculdade, não estão respeitando nada, está atirando em tudo e o povo está fugindo. Só da Croácia, nesses últimos 30 dias, já conseguiram fugir para outro país, cerca de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas são a população de Goiânia 3 vezes. Está acontecendo lá essa guerra. É perigoso, perigosíssimo essa guerra se espalhar pela Europa. Se espalhar pela Europa, vai espalhar com a China entrando, vai espalhar com os países do Oriente Médio entrando, porque todo mundo depende do comércio um do outro. E até o Brasil vai sofrer com isso. Talvez o Brasil não entre na guerra, mas na Segunda Guerra Mundial foi obrigado a entrar, para não tem jeito de ficar de fora. Com essa guerra lá da Ucrânia, a Rússia está sendo bloqueada para exportar, os países estão impedindo, boicotando a Rússia. Resultado, o adubo que nós recebemos aqui no Brasil, um dos componentes do adubo vem da Rússia, então vai prejudicar as lavouras de soja aqui. Quando a China, o ano passado, falou, nós não vamos comprar carne do Brasil, a Rússia falou, pode mandar para cá que eu compro tudo. Agora não pode comprar. Então afeta a produção de frangos aqui, afeta a produção dos frigoríficos acolá. O mundo todo é afetado por essas guerras. E a Bíblia Sagrada diz que vai chegar um momento que as nações todas vão congregar lá no Vale do Megido, lá em Israel, a Síria que vem do norte, os Estados Unidos, a China que vem do Oriente. Eu estou falando aqui em China, daqui a pouco o Facebook cai, o YouTube me bloqueia, porque o Brasil está vivendo censura. Eles têm um computador que pega as palavras, quando ele fala China, 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 eles cortam, já cortaram um canal inteiro nosso. Cortam meus vídeos, tudo. Porque os esquerdistas estão dominando a imprensa no Brasil. Mas cortar lá fora, pelo menos aqui dentro eu falo. É China, é Rússia, é comunismo, isso é uma praga. E o crente que disser que é esquerdista, não é de Deus, está fora dos caminhos do Senhor. Porque todos esses países comunistas fecham igreja, tortura crente, tortura padre, derruba a igreja. Como é que você pode dizer que é comunista e é crente? Não é. Ninguém pode servir a 2 senhores. Toma, tipo, cria vergonha. Nessas eleições estão chegando aí, se lembre disso. Jesus disse, esse dia eu preguei isso, várias pessoas levantaram, saíram e foram embora. Jesus disse, porém tudo isto é o princípio das dores. É a mulher grávida, está sentindo dor, vai sair alguém dentro dela. A terra está sentindo dor, o planeta está sentindo dores, terremotos, enchentes, guerras. O planeta inteiro está com desequilíbrio ecológico, está aquecendo, as geleiras estão derretendo, o gelo do Polo Norte está derretendo, a temperatura está subindo, ou é calor demais ou é frio demais, a terra está em dores, e vai dar à luz um povo inteiro, que é o arrebatamento da igreja. Por isso você tem que tomar posição e falar diante de Deus, Senhor, não me deixa de fora dessa promessa, eu quero participar desse arrebatamento. Porém, antes do arrebatamento, Jesus disse assim, então sereis atribulados. Todo mundo gosta do Salmo 23, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz andar por pastos verdes, por águas tranquilas, mas aqui agora ele está falando uma mensagem totalmente inversa. Sereis atribulados e vos matarão. Só que já está acontecendo isso. Nesses países socialistas, nos países também muçulmanos, os cristãos estão sendo mortos aos milhares. Aquela região lá que os apóstolos pregaram, aquelas 7 cidades que falam em Apocalipse, Tiatira, Pérgamo, hoje os muçulmanos tomaram conta de tudo, não tem mais cristão lá, mataram todos. E onde estão chegando, estão matando.
Recebi uma mensagem esta semana das nossas igrejas lá em Moçambique. A Igreja de Cristo tem 100 igrejas em Moçambique. O nosso pastor Geraldo Borges, que é daqui de Pires do Rio, já pregou aqui várias vezes. Ele foi a Moçambique há anos atrás, há 30 anos atrás. Não tinha nenhuma igreja lá. Ele foi para uma região pobre no norte de Moçambique e começou a pregar. Hoje nós temos uma escola grande lá, chama Missão Esperança. 500 crianças pobres estudam lá na nossa escola. Hoje tem 100 igrejas lá. Algumas igrejas são de tijolo, outras são de palha. Algumas têm cadeira, outros têm, o povo senta no chão, em esteira, mas tem 100 igrejas lá. Agora nós estamos recebendo notícia que lá naquela região, os muçulmanos estão chegam de noite, sem avisar, e já chegam metralhando todo mundo, botando fogo nas igrejas e falando para o povo: se vocês não se converter ao islamismo, vocês vão ser mortos. A semana que vem eu vou voltar aqui. Se tiver algum cristão aqui, a aldeia inteira vai ser morta. Está acontecendo isso hoje. Não é conversa para boi dormir. Eu fui lá, eu já viajei por lá, e até agora os muçulmanos eram amigos, porque era todo mundo vizinho, mas agora estão chegando alguns grupos violentos. Eles chegam gritando: Alá Akbar, Alá é o grande Deus, Alá que é Deus, Alá é o Deus dos muçulmanos. Alguém diz: não, mas o Deus é o mesmo. Não é, o nosso Deus é o Deus da vida, o Deus dos muçulmanos é o Deus da morte. O prazer deles é matar. Desde o tempo das cruzadas, desde o tempo que o Maomé começou a pregar a mensagem dele, que foi copiada do Velho Testamento, copiada do Evangelho, e ele criou uma religião própria, chamada o islamismo. Foi copiado da Bíblia, e ele criou uma religião própria, e aquilo dominou todo aquele povo do Oriente. Começou lá na Arábia, numa cidade chamada Meca, noutra cidade chamada Medina, e se espalhou pelo mundo inteiro, e eles foram na base da espada: ou converte ou morre, ou converte ou morre. Não é como nós fazemos aqui: aceita Jesus, recebe Jesus no seu coração, seja batizado, receba o Espírito Santo, vem se você quiser. Não, lá é com a espada no pescoço. Você vai converter ao islamismo ou quer morrer? É diferente, é a religião da morte. Então Jesus diz que chegaria esse tempo, mas é o princípio das dores. Depois vem o arrebatamento. Agora os irmãos, eu não sei como é que vão fazer, a maioria. Como é que vão participar desse arrebatamento? Jesus diz que depois vai acontecer a ressurreição dos servos de Deus, ainda que estiverem mortos na sepultura, ainda que estiver virado pó. Lá em Ezequiel disse: o Senhor me levou a um lugar, a um campo, e eu vi um vale cheio de ossos, sequíssimos. Então o Senhor me falou: profetiza esses ossos para que vivam. E o profeta Ezequiel foi lá para o meio daquele vale, cheio de ossos, e profetizou conforme o Senhor tinha mandado: ossos, vivam! E a Bíblia Sagrada diz que começou a haver um barulhão de osso batendo com osso, esqueletos se montando. O Senhor diz para Ezequiel: profetiza para que cresça carne, e esses ossos se levantem e se tornem um grande exército. Ezequiel profetizou e chamou: vem Espírito, e levanta da vida esses ossos. Então começou a aparecer carne sobre aqueles ossos, e eles se levantaram, milhares de pessoas formando um grande exército. Deus estava mostrando para Ezequiel como é que vai ser a ressurreição. Ah, mas eu não acredito nisso. Se você contar para uma criança como é que nasce um bebê, eu falo: não acredito nisso não, é a cegonha que traz. Enquanto você não tem a revelação de Deus, você não conhece, não entende, e não dá para entender mesmo não, você tem que crer pela fé. Hoje uma irmã me perguntou: quando nós morremos, nós vamos para onde, pastor? Falei: vai para junto de Deus. Mas não teve a ressurreição ainda, mas o Espírito vai ser levado para junto de Deus. Lá em Apocalipse diz que é um lugar de descanso, onde não tem mais sol, calor, guerra, dor, nem morte, e o Senhor vai falar
para as almas. Descansa até que se complete o número dos que vão morrer também. Tem um número certo. Descansa, é um lugar de descanso. Então, se eu morrer, eu vou para junto de Deus. Se a senhora for crente, a senhora vai. E a irmã está há mais de 20 anos aqui na igreja, com dúvidas sobre a vida eterna. Única razão por que nós estamos aqui, irmãos, é porque nós queremos a vida eterna. Se você não crê na vida eterna, o que você está fazendo aqui? Eu vim para buscar uma bênção, eu preciso comprar um carro, eu preciso passar meu filho no vestibular. Isso são bênçãos passageiras, o importante é a vida eterna, 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 porque a sua vida aqui vai durar 60, 80 anos, a Bíblia diz no máximo 120 anos, mas com Cristo você vai receber vida eterna. Hoje, conversando com um irmão, ele triste porque havia perdido o pai, havia morrido. E eu contei para ele, agora na virada do ano, no início de janeiro, minha mãe faleceu, mas ninguém lá em casa ficou triste. Foi uma paz, porque minha mãe estava doente, estava sofrendo muitas dores, estava com câncer. Então, a gente ia orar por ela, ela falava, meu filho, ora para eu partir, ora para Deus me levar. Quero ficar aqui nesse mundo mais não, já trabalhei demais. Ela já estava com 80, já trabalhei demais, já fiz tudo que tinha que fazer, eu quero é partir, eu quero ser livre desse corpo, meu corpo está fraco, doente, está desmanchando. Ela não orava para ser curada não, ela enfrentava a morte. 92 anos. Ora para eu partir. E um dia juntou minha irmã que cuida dela, e aí eu, minha irmã, demos as mãos com ela e oramos, Senhor, leva a tua serva em paz, ela tem fé, ela crê em Jesus, e ela falava, amém, leva mesmo Jesus, eu creio, eu sou salva pela fé. E agora ela passou muito tempo, 5 anos, interna, toma quimioterapia, sai do hospital, vai para casa, interna de novo, aquele sofrimento. Agora no fim do ano, nós fomos passar a virada do ano lá, ela estava tranquila, conversando e rindo. 2 dias depois, naquele clima, sem dor, sem nada, ela deitou e apagou e foi para o céu. E para nós, foi uma alegria. A mãe descansou. Nada de desespero. Nada de ficar agoniado. A mãe descansou. Ela está na glória. Pronto, crente é assim. O parto é dolorido. O corpo vai desmanchando. O corpo vai se acabando. E nós precisamos sair logo desse corpo e ir para a casa do Pai, como Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas viver é bom demais. É bom, mas tem um fim. Jesus disse, vai ter guerra, terremoto, fome, e matarão alguns de vós, vai haver perseguição, vocês serão odiados por causa do meu nome, o amor vai se esfriar e a maldade vai aumentar e o amor vai esfriar. Você vê agora o povo querendo a aprovação da lei do aborto, porque as mulheres não têm aquele amor antigo pelos seus filhos. Não, eu quero me ver livre disso, eu preciso estudar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser bonito, não posso ter estria na barriga não. A Argentina aprovou poucos dias atrás a lei do aborto e o povo foi para a rua, as mulheres fizeram grandes passeatas, soltaram foguete, cantaram e dançaram na frente do parlamento lá, porque agora nós somos livres dos filhos. Não tem amor mais de mãe. É o que Jesus está falando, por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amados, tomem posição diante de Deus, amém? Tomem posição diante de Deus. Assuma a sua fé. Jesus Cristo é o Senhor, amém? E você não precisa ter medo de nada. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo de nada. Porque o Senhor vai segurar na sua mão e vai te conduzir por meio das águas turbulentas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei,
mal algum. O mesmo salmo que fala de pastos verdes, o mesmo salmo 23 que fala de águas tranquilas, o mesmo salmo 23 fala, ainda que eu ande pelo vale é lá embaixo, da sombra, é escuro, da morte. Todo mundo tem medo da morte. É escuro. O cemitério tem medo do cemitério. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Amém? A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu tenho medo de ser colocado no caixão. Você não vai ver nada. Você não está colocado no caixão, não. Você já está lá na glória, no meio dos anjos. No momento que seu coração parou, seu cérebro parou de funcionar, seu espírito sai do seu corpo, é um parto. E você é recebido pelo Senhor Jesus na casa do Pai, onde não há mais calor, não há mais choro, não há mais dor, não há mais guerra, não há mais tribulação. Esta é a nossa fé. Seremos vestidos de vestes brancas, esta é a nossa fé. Estaremos para sempre com o Senhor, essa é a nossa fé. E vamos lembrar dos dias passados aqui, e vamos rir das dores que passamos. Você lembra quando você era menino e caiu da árvore, quebrou o braço? Hoje você conta e ri. No dia você chorou, doeu. Você se lembra hoje de quando você arrancou o primeiro dente no dentista, um medo terrível. Ou arrancou era menininha, arrancou com cordãozinho. Quem é que arrancou o dente com cordãozinho? Que medo, que terror. Hoje você ri, passou. Assim, você vai dizer lá, passou. Eis que tudo se fez novo. Diga comigo, eis que tudo se fará novo. É o que está escrito na Bíblia. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Receba esta palavra de fé. Digam comigo, justificado, pois, pela fé. Bem forte, justificado, pois, pela fé. Eu tenho paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem forte, justificado, pois, pela fé. Eu tenho paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém. Declare a sua fé, porque você vai ser recebido por Ele, conduzido por Ele, guiado por Ele, para a casa dEle.